Aqui no canal do Caio Costa, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua inscrição também, e é óbvio que o assunto do dia é a importantíssima vitória do Fortaleza diante do Sport Clube do Recife, 1-0, gol de Lucas Sacha, resultado mais do que fundamental para o Fortaleza poder continuar respirando, sonhando com uma permanência dentro do Campeonato Brasileiro. É até complicado mensurar o tamanho da importância dessa vitória do Tricolor de Aço, que com Martim Palermo, é preciso ser dito, em 3 jogos, são 2 vitórias, 1 derrota, contra o Palmeiras, aquele 4-1 da semana passada, mas mais importante, 2 duelos daqueles que não existia outro resultado a não ser vitória, contra Vitória e Sport, venceu os 2 jogos, não sofreu gols, em números frios, o treinador vai trazendo um aproveitamento, um alento de que essa equipe pode sim se recuperar nessa missão inglória, dificílima, mais do que complicada, de se manter no Campeonato Brasileiro. Antes da gente seguir com o papo, eu queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal, pois é, a gente está perto da marca de 16 mil, muito obrigado mesmo, então eu peço de coração, se você não está inscrito, ó, vai lá, olha ali a tela, vê o que é que você acha, se inscreve, eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui, peço também, é claro, porque aquele like é muito importante para a gente, para o canal chegar a mais pessoas. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de como é que foi esse Fortaleza Sport Fortaleza, em que, como foi dito durante a semana toda, era uma verdadeira decisão para o Tricolor. Diante de um esporte que parece que já vive mais, como é que eu posso colocar? Não queria usar o termo acostumado, mas entendeu? O esporte já está mais consciente de que ele vai jogar a Série B do ano que vem, o que deixou ele mais leve em algumas partidas, um time até se ousava mais em algumas partidas. Fortaleza tinha aquela velha casca de banana. Se ganha, tá ganhando do Lanterna. Se não ganha, perdeu pro Lanterna, empatou com o Lanterna. Imagina o tamanho da turbilhão de emoções que iam ficar até o jogo contra o São Paulo na quinta-feira, sem falar no objetivo prático, pontuação. Se não pontuasse com 3 pontos contra o Sport, ficaria ainda muito mais improvável imaginar uma reação que ainda é para lá de complicada para o Fortaleza. Para esse jogo, é interessante, o Palermo tenta manter e mostra que o Lucas Sacha é seu titular, a gente vai falar um pouquinho dele, obviamente, é o homem que decidiu o jogo, marcou o gol, mas também como ele está confiando no Lucas Crispim, manteve como titular, mas dessa vez trouxe Daverson para ser o homem de referência do Fortaleza. Um primeiro tempo muito amarrado, em que o Fortaleza era melhor no jogo, mas muito amarrado, sem grandes chances, sem grandes possibilidades, e assim era ou uma falha grosseira de marcação ou um lampejo individual. Só que o futebol é um negócio tão maluco que o lampejo individual surgiu de onde menos se espera. Um chute de fora da área, em que o Lucas Sacha leva a melhor ali em cima do Ramon Menezes, aquele zagueiro que foi do Ceará até o início desse ano, faz 1-0, um gol improvável, um gol de um herói improvável, mas que deixou o Fortaleza numa situação muito melhor para o segundo tempo. E aí é que vem o X da questão. O Sport, que surpreendeu o Corinthians, que fez bom jogo contra o Bragantino em Bragança, era um time muito mais agressivo, que marcava mais em linha alta, que tentava pressionar a saída de bola do adversário. Isso não aconteceu com o Fortaleza. No segundo tempo, o Sport precisou sair, precisou ir para o ataque, ganhou mais força ofensiva. E aí chama a atenção foi a movimentação do Palermo em rapidamente tentar neutralizar isso, e vem entradas, modificações, principalmente a de Tuca Herrera. Tuca Herrera dá para dizer que finalmente estreou pelo Fortaleza. Insinuante, rápido, agressivo, procurando os espaços, cria situações, abriu situações de ataque para o Fortaleza, e esse placar de 1-0 poderia ter sido um pouco mais tranquilo caso Daverson e Mancuso não desperdiçassem 2 chances muito claras, que contra adversários melhores do que o Sport não podem ser desperdiçados, e aí aquela coisa de a cada jogo você analisar o que não está sendo feito de correto ou não. Outro parênteses que eu quero abrir é que nesse ano maluco em que o Fortaleza teve diversos goleiros titulares, foi a volta do João Ricardo. O Elton Leite em nenhum momento foi o cara responsável pelo Fortaleza perder jogos em que ele estivesse em campo. Mas hoje a gente teve um João Ricardo dos melhores momentos do João Ricardo. O João Ricardo que no campeonato do ano passado, em partidas em que o Fortaleza nem foi tão bem, conseguiu trazer pontos para o Fortaleza. A defesa na cabeçada do Derek Lacerda e aquela última na trave do Johan
na trave e dele, né, ali no final do jogo, são defesas do goleiro que o torcedor do Fortaleza se acostumou nas últimas temporadas, o goleiro que trouxe pontos ao Fortaleza ao longo dos últimos anos. E é fundamental dentro desse modelo, dessa questão, dessa mobilização de tentar sair de uma zona de rebaixamento, que nomes que foram decisivos no passado voltem a ser. E é preciso dizer que o João Ricardo também tem papel muito, muito importante nesse resultado do Fortaleza na tarde desse sábado na Arena Castelão contra o Sport. Outros parênteses interessantes, que eu acho que é interessante a gente falar, foi Gasal, limitado, é um jogador que você vê que é aquela coisa meio cintura dura, mas não comprometeu o jogo e se mostrou ser uma opção para, em alguns aspectos, hoje, diante do pior ataque do campeonato, é verdade, mas fez um jogo correto, não comprometeu o Fortaleza. Além do Herrera, que eu falei que finalmente estreia pelo Fortaleza, finalmente faz algo de relevante no jogo, entrou incendiando, entrou brigando, entrou muito rápido, muito esperto, conseguiu ser um acréscimo. Boa estreia dentro de um contexto de estar ganhando o jogo, no final do jogo, do Guzmán. Estou frisando o Guzmán porque é a questão de há muito tempo que se espera a sua estreia. Ele está aqui há muito tempo, veio ainda... Quando o Elton Leite, que eu citei, chegou do La Coruña, ele chegou no mesmo dia, uma grande novela, e sempre ficou a dúvida, né? Por que Palermo não está nem mesmo relacionando o Guzmán? E aí hoje ele entra de forma interessante, mostra que tem um passe legal, que tem uma visão de jogo. É claro que, repito, o contexto do jogo acabou ajudando, o Sport se lançou muito ao ataque, a entrada do Barleta, a entrada do Johan, a entrada do Romarinho, o Marinho que sofre a falta, né, que quase sai o gol de empate do Sport, dá mais espaço para esse jogador poder aproveitar, poder rodar ali no campo de defesa do adversário. Mas aquela coisa de gesto técnico, de toque, tudo, o colombiano mostra que tem qualidade. Vamos ver se ele vai ser aproveitado mais vezes, porque o Fortaleza precisa de toda a ajuda possível. Mas hoje, repito, acho que o Fortaleza foi superior, acho que o Fortaleza, se tivesse tido um pouco mais de eficiência, deveria ter matado o jogo antes, ter vencido por um placar ainda um pouco mais elástico, né, do que esse magro 1-0, até para não tomar sustos como viria a tomar no final, mas o importante era vencer para continuar, como se diz, né, o pulso ainda pulsando, e o pulso ainda pulsa. Fortaleza agora espera a rodada, mas ainda está vivo dentro dessa luta inglória contra o rebaixamento, a Série B. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal, meu muito, muito, muito obrigado mesmo. Queria que você, se não tiver inscrito, por favor, se inscreva. Queria também saber a sua opinião sobre a vitória do Fortaleza. Acredita na reação do Tricolor? Acredita que o Tricolor pode sair dessa degola? Enfim, quero falar com você, quero ouvir, quero ler o seu comentário. Deixa o like, deixa o hype e fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.